Olá, eu sou Márcio Lazarotto e sou professor e doutor em Química Orgânica. Estamos em nosso curso de Fundamentos de Química Orgânica no canal Química Orgânica Visual. Hoje vamos falar sobre funções orgânicas. Acompanhe o vídeo. Funções orgânicas são átomos ou grupos de átomos que apresentam propriedades físico-químicas específicas e são utilizados para, de certa forma, catalogar e prever as reações que determinada molécula pode apresentar. Por exemplo, se eu digo que determinada molécula é um álcool, eu já posso imaginar que ela vai ser um ácido ou uma base fraca, que pode levar a reações de substituição nucleofílica ou reações de eliminação, entre outras. E aqui temos uma lista incompleta das funções orgânicas. Existem mais funções do que estas, mas essas aqui são as mais importantes. Vamos começar pelo alcano. O alcano nem é uma função orgânica, porque ele apresenta apenas ligações carbono-carbono, carbono-hidrogênio. E isso não comunica nenhuma propriedade física ou química a uma determinada molécula orgânica. A presença de ligações carbono-carbono simples e carbono-hidrogênio praticamente ocorre em todas as moléculas orgânicas. Então, ela está colocada mais aqui como uma ausência de uma função orgânica específica. E relacionado com ela, temos os ciclos alcano, que apresenta a cadeia fechada sobre si mesma. Agora, vamos para o alceno, apresenta a ligação carbono dupla carbono, essa sim, já comunica propriedades específicas, ligação tripla carbono-carbono, e aí o anel de benzeno na molécula. Essas 5 primeiras, elas são consideradas hidrocarbonetos. Apresenta apenas carbono e hidrogênio na sua composição. Vamos passar agora para um segundo grupo que apresenta a ligação carbono com outro elemento. Por exemplo, os haloalcanos apresentam a ligação carbono com halogênio. Os haloalcanos são considerados, para a questão de nomenclatura, como alcanos. Porém, a presença da ligação carbono-halogênio comunica, sim, propriedades químicas às moléculas que apresentam essa ligação. O grupo OH é o grupo hidroxila, e quando está ligado a uma molécula orgânica, temos um álcool. E a presença do grupo OH comunica propriedades físico-químicas bastante específicas às moléculas, alterando bastante as propriedades em relação aos alcanos de massa molecular semelhante. Os éteres apresentam a ligação carbono-oxigênio-carbono. Tióis e tioéteres são correlatos com os álcoois e éteres. As aminas apresentam a ligação carbono-nitrogênio. Aí, esses grupos aqui de moléculas apresentam a ligação carbono-X, onde X é um átomo diferente de carbono simples. Então, vão ser estudadas em um conjunto, e a partir daqui nós temos as ligações carbono dupla, oxigênio, até os tioésteres, em que essa ligação carbono dupla oxigênio comunica propriedades físico-químicas bastante específicas, e o grupo C-O é o centro da maior parte das reações importantes na bioquímica dos seres vivos. Algumas funções orgânicas. Aldeídos, RC-O, e esse carbono está ligado ao hidrogênio. Acetonas, esse C-O está ligado a 2 carbonos. Ácido carboxílico é o C-O, e esse carbono ligado a um OH. Esse grupo COH, ele apresenta propriedades ácidas consideráveis. Os ésteres, C-O, O, e aqui uma outra ligação oxigênio-carbono.
amidas apresenta carbono nitrogênio ligado ao C dupla O, e os anidrídos apresentam C dupla O, C dupla O. E os tioésteres, C dupla O ligado a enxofre, e os organofosforados apresentam a ligação carbono-fósforo. Então vamos estudar as funções orgânicas divididas em 3 grandes grupos: hidrocarbonetos, ligações simples CX e ligações duplas C dupla O principalmente. Então, os hidrocarbonetos apresentam apenas carbono e hidrogênio na sua composição. Os alcanos apresentam carbono-carbono simples, cicloalcanos, carbono-carbono simples, formando um ciclo. Alcenos, uma ligação dupla. Dienos, 2 ligações duplas. Polienos, mais do que 2 ligações duplas. Alcinos, a ligação tripla. E aromáticos, que são o benzeno e os seus derivados. Na química orgânica, a IUPAC define a forma de identificar as moléculas de forma inequívoca. Por exemplo, para essa molécula, devemos identificar a cadeia principal que tem maior número de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos para essa tabela, que ela indica o prefixo de acordo com o número de carbonos. Para um carbono é MET, 2 ET, 3 PROP, 4 BUT. Esses primeiros nomes são especiais. Agora 5, 6, 7, 8, 9 já seguem os nomes gregos. 5 pent, 6 hex, 7 hept, 8 oct, non, dec, e depois vai o nome sendo formado por 1 dec, 1 mais 10, 11, dodec, 12, até eniadec, aí enia é 9, 20 icos. A partir de 18 carbonos são raras as moléculas que apresentam uma cadeia tão grande. Então, retornando, este aqui tem 7 átomos de carbono, é um heptano. Agora tem que indicar os grupos que estão pendurados na cadeia principal e a sua posição. Vamos lá. E aí vamos para a tabela dos radicais. Para um carbono, este é o nome do radical. Metil ou metila, português do Brasil. Metilo, português de Portugal. Vem do prefixo do número de carbonos mais il, indicando o radical. Metil, etil, propil, 3 carbonos. Isopropil, 3 carbonos, mas no carbono central. Butil, 4 carbonos. Sec-butil no carbono secundário da cadeia do butil. Isobutil, 4 carbonos, porém ramificado. Terc-butil, 4 carbonos, ramificado. E no carbono terciário, daqui vem o terc. Não vamos precisar de radicais mais complexos do que esses, porém é fácil construir o nome. Por exemplo, para 5 carbonos vai ser pentil, 6 carbonos hexil e assim por diante. Agora, retornando àquela molécula, a cadeia principal heptano, esse é o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No carbono 2 e no carbono 3 tem metil, aí vem dimetil, e no carbono 4, etil. Para construir o nome, se coloca primeiro os radicais e depois a cadeia principal. E o primeiro radical que aparece é o etil pela questão da ordem alfabética. Etil antes do metil. Então, vem primeiro butil, depois etil, depois metil e depois propil. Então, esse é o 4-etil, 2,3 dimetil. Esse dimetil indica que tem 2 grupos metila, mas ele não altera a questão da ordem alfabética. Heptano, 4-etil, 2,3 dimetil, heptano. Vamos ver mais algumas moléculas. Por exemplo, para este, vamos numerar a partir deste átomo de carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu numerei a partir deste, porque o conjunto de substituintes vai ficar com menor número. Esse aqui fica na posição 2 e esse aqui fica na posição 6. Se fosse a partir daqui, seria 1, 2, 3. Esse ficaria na posição 3, 4, 5, 6, 7,
metil. Essa forma é a correta para indicar o nome dessa molécula. Nesta aqui, 4-etil 5-propil octano, o grupo etil fica na posição 4, o propil na posição 5, e não 4-propil 5-etil, por causa da questão alfabética, o etil precede o propil, mas aqui o butil precede o etil. É possível, inclusive, representar as moléculas orgânicas de forma mais simples ainda. Essa molécula já tem uma representação simbólica. Esse aqui é o CH3, esse é o CH2, O, CH2, CH3. E se pode representar dessa forma. ET é o grupo etil, oxigênio, etil, e aí ET2O, indicando que tem dois grupos etila ligados ao oxigênio. Essa molécula é o chamado éter etílico. Agora aqui nós temos essa molécula ligado ao nitrogênio, tem um grupo isopropil, desse lado também, e aqui um grupo acetil, e aí se pode representar dessa forma ou de forma ainda mais simplificada, dessa forma aqui. E aqui nós temos esse grupo C, CH3, 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 é um grupo tercbutil, pode ser representado dessa forma. Esse aqui nós não apresentamos ainda, né? Esse é um radical benzil, o BZ, ligado ao nitrogênio, e aqui OCH3 é representado como metil. No nosso estágio atual, os alcanos são muito importantes para a obtenção de energia a partir da reação de combustão, da queima com o oxigênio. Aqui nós temos a combustão completa do butano, 4 átomos de carbono, que reagem com oxigênio e formam CO2, dióxido de carbono e água. Então, aqui 4 átomos de carbono aqui, 4 átomos de carbono. Aqui nós temos 10 átomos de hidrogênio, 10 átomos de hidrogênio. Se conta o número de átomos de oxigênio e se faz o balanceamento, chegando a 13,5 de átomos de oxigênio necessários para a combustão completa do butano. Porém, essa reação não é feita para obter nem CO2, nem água, mas é feita para obter energia. A combustão do butano, por exemplo, usamos todos os dias no fogão a gás para a queima e geração de calor para cozinhar os alimentos. O interior do botijão de gás, ele tem butano e propano, GLP, gás liquefeito de petróleo. Outros exemplos de metano, outros exemplos de alcanos que são utilizados na combustão é o metano, que é o principal componente do gás natural, e os derivados de petróleo. E aí entra gasolina e óleo diesel. O petróleo é submetido à separação das suas frações de acordo com o ponto de ebulição dessas frações. E esse ponto de ebulição está relacionado com a massa molecular das moléculas, ou seja, o número de carbonos e hidrogênios que compõem essas moléculas. As frações mais leves do petróleo líquido, elas estão aqui, ó. É o éter de petróleo e a ligroína. Aqui são os alcanos voláteis. Quando se tem o poço de petróleo, eles normalmente ficam acima da parte líquida. E aí o principal componente é o metano, CH4. Quando se perfura o poço de petróleo, se libera essa grande pressão dos gases que estão acima do petróleo. E aí depois tem a parte líquida. E aí entra de 5 a 12 carbonos as frações mais leves, e aqui de 6 a 12 a gasolina, de acordo com o ponto de ebulição. Agora aqui já tem combustíveis mais pesados, o óleo diesel, querosene, e aqui nós temos os óleos para aquecimento e óleo lubrificante, e a parte que não destila, que é o asfalto, que pode ser submetida a craqueamento. Se usa para isso normalmente um mineral como uma zeólita, que são silicatos com alguns metais junto desses silicatos, e aí eles provocam a quebra dessas moléculas em moléculas menores. Isso vai de acordo com a demanda de material da refinaria. E aqui nós temos uma foto de uma refinaria. O centro
da refinaria onde ocorre a separação são essas colunas de fracionamento. O petróleo é colocado aqui na parte de baixo e é aquecido. Normalmente essa coluna fica sob vácuo, que diminui a necessidade de aquecimento desse material. E aí as moléculas passam do estado líquido para o estado gasoso e vão ocupando essa coluna de fracionamento. As moléculas de menor ponto de ebulição ficam aqui na parte de cima, são moléculas com menor número de carbonos, e aí elas condensam, elas voltam para a fase líquida e são recolhidas aqui nessa parte de cima, e as moléculas de maior peso molecular são recolhidas na parte de baixo, e assim se separam essas diferentes frações. No ciclo alcano, a cadeia se fecha sobre si mesma. Então tem a cadeia de átomos de carbono, e aí ela vai ter mais uma outra ligação que vai unir esses carbonos, e aí vamos ter um ciclo. A fórmula geral de um ciclo alcano é CnH2n, mas nesse caso já não quer dizer mais muita coisa, porque é idêntica à fórmula geral de um alceno, por exemplo. Aqui o ciclo propano é C3H6, aqui nós temos um anel de 5, já representando os tracinhos, e aqui nós temos um grupo CH3 ligado a esse anel. Esse é o metilciclopentano. Já temos 2 substituintes, já é necessário numerar para indicar a posição relativa entre eles. Eles poderiam estar aqui no carbono 1, no carbono 2, mas não. Nesse composto está no carbono 1, 2 e 3. E aí segue aquela mesma regra de nomenclatura. Então, 1-etil, 3-metil, ciclohexano. Aqui temos alguns ciclos presentes em moléculas biológicas. Esse aminoácido ele é precursor do etileno, que é um hormônio de amadurecimento de diversas frutas, como a banana, o melão, a manga, entre outros. Aqui nós temos um anel de 3, um anel de ciclopropano, nesse precursor do colesterol. Aqui nós temos também um composto relacionado com o colesterol, outro hormônio relacionado com o colesterol, com diversos ciclos de 5 e de 6. Aqui tem uma ligação dupla, então não são exatamente todos cicloalcanos, né? Aí outros ciclos, e aqui esse composto é encontrado num fungo que apresenta 5 ciclos de ciclopropano. E agora vamos passar aos alcenos, cuja característica é a presença da ligação dupla carbono-carbono. Esta sim já é uma função orgânica, porque a ligação dupla carbono-carbono permite reações químicas que são específicas, e algumas delas servem para identificar a presença dessa ligação dupla nesses compostos. Aqui nós temos alguns exemplos de alcenos. Por exemplo, aqui C2H4. Este é o alceno mais simples, e o nome dele é dado da mesma forma do que para os alcanos. Et indica 2 carbonos, agora eno é um infixo mais o sufixo, indicam a ligação dupla nesta molécula. Então esse aqui é o eteno. E aqui nós temos esta molécula, que a ligação dupla ela tem prioridade. Então esse é o carbono 1, esse é o carbono 2, carbono 3, e aí esse é o 2-metilpropeno. Agora 4 carbonos, já se torna necessário indicar a posição da ligação dupla, que é feita por esse 2 na frente do eno. Antigamente se colocava o 2 aqui, seria o trans-2-buteno. Agora trans-but-2-eno. Essa é a forma mais moderna de dar o nome, mas se vocês encontrarem algo na literatura 2-buteno, vocês sabem o que significa, é a posição da dupla. Esse trans indica a disposição desses grupos que estão ligados à dupla, eles estão de lados opostos. Esse é o trans, esse é o cis, onde que os dois CH3 estão do mesmo lado. Nós vamos retornar na parte de estereoquímica. Já apresento aqui que existe a possibilidade desse tipo de isômeros geométricos em torno da ligação dupla e a indicação de como se identifica como é cada um deles.
trans e cis. A forma usual usa o prefixo do número de carbonos mais ileno. Então, para 2 carbonos é o etileno, para 3 carbonos é o propileno, butileno. Essa forma é bastante ouvida quando se nomeia os produtos da polimerização dos alcenos. Por exemplo, o polímero do etileno é o polietileno. O polímero do propileno é o polipropileno, e assim por diante. Alguns alcenos presentes em biomoléculas. Aqui nós temos o limoneno, que ele combina o ciclo com a ligação dupla. E aqui nós temos o hormônio da mosca doméstica, que tem uma cadeia grande e no meio dela uma ligação dupla. Os dienos apresentam mais do que uma ligação dupla. E ela pode ser cumulada, que ocorre no mesmo carbono, ela pode ser conjugada, dupla, simples, dupla, ou pode ser isolada, em que estão a mais do que uma ligação simples de distância. Porém, os mais importantes são os dienos conjugados, o 1,3-butadieno, por exemplo. Aqui eu estou usando até a nomenclatura antiga, seria but-1,3-dieno, o nome mais moderno. Então, esse é um dieno com ligações duplas conjugadas, dupla, simples, dupla. São os mais comuns e são aqueles que têm propriedades específicas. Isso se deve à planaridade entre essa ligação dupla e essa ligação dupla, que leva a uma comunicação entre os orbitais ligantes, permitindo com que exista até um fluxo eletrônico entre uma ligação dupla e outra. E aqui no 1,3-butadieno, observe, dupla, simples, dupla, esses orbitais ficam no mesmo plano. No aleno, esses orbitais envolvem a sobreposição de PZ e esses orbitais envolvem PY. Eles estão a 90 graus um do outro. Então, essa ligação π está a 90 graus dessa ligação π e não existe uma comunicação eletrônica entre elas. E aqui, por exemplo, temos 2 biomoléculas com mais do que uma ligação dupla. Aqui o beta-caroteno é um dieno alternado, em que essas ligações dupla, simples, estão conjugadas. Isso resulta na cor do caroteno, que nós vemos ele como laranja. E aqui o esqualeno, que apresenta ligações duplas isoladas. Os alcinos apresentam a ligação tripla carbono-carbono. E aqui também segue o mesmo padrão de nomenclatura. Et, o prefixo indicando o número de carbonos, e ino, indicando a presença da ligação tripla. Então, ano para ligação simples, alcano, eno para ligação dupla e ino para ligação tripla. Este é o alcino mais simples, é o etino, também conhecido pelo nome usual de acetileno. O propino, but-1-ino, esse 1 indica a posição da ligação tripla, 1, 2, 3, 4. But-2-ino, 1, 2, 3, 4, indicando a posição da ligação tripla dentro da cadeia. E os alcinos, eles têm uma energia de combustão maior e a chama que eles liberam, ela tem uma temperatura mais alta. Por isso, até antigamente se usava bastante as soldas de acetileno, que elas produziam uma temperatura mais alta. Isso se deve à menor proporção de hidrogênios, que leva a uma menor geração de moléculas de água, que também absorveriam o calor que seria liberado na combustão. A combustão do etino libera mais energia que do eteno e mais energia do que a do etano. São poucas as moléculas biológicas que apresentam ligações triplas, e aqui nós temos algumas de origem vegetal. E por fim, nesta aula sobre hidrocarbonetos, vamos falar do benzeno e dos seus derivados, moléculas que apresentam um anel de benzeno na sua estrutura. O benzeno tem a fórmula C6H6, ele é uma molécula relativamente estável e se atribui a essa estabilidade a presença das ligações
duplas simples, duplas alternadas em um anel em que todas as ligações π estão no mesmo plano e compartilham os elétrons no sistema π. A molécula do benzeno, ela apresenta uma estabilização excepcional, estimada em cerca de 36 quilocalorias por mol, chamada de aromaticidade. O benzeno ele está presente em diversas moléculas de importância biológica e de importância tecnológica que usamos em nosso dia a dia. Aqui, por exemplo, benzeno, tolueno, utilizado como um solvente, fenol, como um reagente para síntese de polímeros, anilina presente em diversos corantes, o ácido benzoico utilizado inclusive como conservante de alimentos e o benzaldeído utilizado em diversas reações químicas. E o benzeno em si, ele apresenta uma toxicidade que ele deve ser monitorado em trabalhadores que trabalham com petróleo, carvão ou combustíveis. O benzeno ele pode levar a câncer de medula e leucopenia. Por isso, o seu uso em laboratório como solvente tem sido limitado, dando preferência pelo uso do tolueno, que o grupo CH3 ele pode ser oxidado para COH no corpo, levando ácido benzoico, que é eliminado pela urina. Os compostos de benzeno recebem o nome considerando esse núcleo aqui como benzeno e os radicais ligados a ele. Por exemplo, um CH3 seria o metilbenzeno, só que esse tem o nome específico de tolueno. Se fosse um etil, aqui seria etilbenzeno. Quando tem mais do que um grupo, um deles define a posição e o outro recebe o nome em relação a ele. Por exemplo, aqui, esse composto, o grupo OH ligado ao benzeno é o fenol. E aqui nós temos, então, esse grupo, que é o etil, ele está ligado ao fenol. Esse aqui é o etilfenol. Só que ele pode estar ligado nesta posição, sendo que essas duas são equivalentes aqui desse lado. Esse grupo OH define o número 1 para esse carbono, 2, 3, 4. Esse é o 4-etilfenol. E também existe uma nomenclatura específica para essas posições. Estas duas são as posições orto, estas as posições meta e essa aqui é a posição para. Então esse aqui é o para-etilfenol. Este é o ácido benzoico. Esse grupo NH2 é o grupo amino. Então esse é o carbono 1, carbono 2. Este é o 2-aminobenzoico, ou orto-aminobenzoico. Ácido orto-aminobenzoico. Cloro-tolueno. Aqui o tolueno, na posição 1, 2, 3, o cloro, 3-cloro-tolueno ou meta-cloro-tolueno. Agora, para mais de 2 substituintes, é necessário numerar. Esse aqui é a anilina, no carbono vizinho a ela, carbono 1, é o metil, e no carbono 4, o cloro. Então, essa aqui é a 4-cloro, 2-metil-anilina. E por aqui terminamos a aula de hoje. Se gostou, deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilhe. Até a próxima!